Olá, estamos aqui para apresentar um trabalho novo para vocês. Na verdade, é uma continuidade de uma apresentação que nós já fizemos a respeito da indústria 4.0. E a principal ideia aqui é mostrar uma sugestão de como que seria um ensino, um treinamento ou uma disciplina voltada para ensino, né? E aprender realmente aí tudo que orbita em relação a esse termo indústria 4.0, que ele vem sendo muito estudado e muito pesquisado na internet, e a gente monitora isso. E isso é a ideia, que vocês aí tenham um material para poder se referenciar. Pois bem, essa apresentação ela tem alguns elementos que eu gostaria de registrar com vocês. Primeiro é a motivação. Esse trabalho ele se originou com a seguinte ideia: nós temos a oportunidade de fato trabalhar com projetos de automação, onde hoje esses projetos já têm a aderência à indústria 4.0, e também nós trabalhamos na universidade. E a união desses dois pontos faz com que a gente começou a desenvolver tanto pesquisas, trabalho, escrever textos, artigos, e redundou no projeto que de fato agora vai acontecer no curso, no caso da pós-graduação, e mostrar para vocês. A ideia é compartilhar isso com vocês. A nossa intenção de fato é mostrar um projeto, é uma ideia, é um ensaio, por isso nós estamos chamando isso de um modelo. Mas nós não temos a pretensão aqui de primeiro esgotar o assunto ou colocar isso como um modelo, uma definição ou alguma coisa nesse sentido. Não é nada. Na verdade, mais uma vez, a intenção é somente compartilhar com vocês este contexto, esta ideia. Só relembrando, né, indústria 4.0, nós já temos a apresentação. Quem não conhece o que é indústria 4.0, nós temos aqui o link abaixo do texto, mostrando aí o que é, vai levar vocês até a apresentação básica, mas só para relembrar, né, que são os conceitos da convergência, da tecnologia de operação e da TI, que na verdade está promovendo a quarta revolução industrial que nós estamos chamando. E isso está acontecendo através das informações em conjunto, da colaboração entre pessoas, informações e máquinas. Então esse aí é o conceito da nossa indústria 4.0. Uma das características muito interessantes que nós estamos tendo a oportunidade de trabalhar nesse contexto é tentar explicar para as pessoas, para os profissionais, para os estudantes, que o impacto realmente da quarta revolução industrial vão se dar em três elementos básicos. Senão não é uma revolução. Tá? Então o primeiro é um grande impacto, é o negócio. É uma mudança estrutural, é um novo mundo dos negócios. Então nós vamos aproximar de forma nunca vista a demanda, o custo e a produção. Quer dizer, tudo isso vai estar extremamente alinhado. Isso vai dar condições de se criar novos negócios. Então não é simplesmente uma evolução da automação, não é isso. É uma mudança, é um grande impacto realmente no mundo dos negócios. Depois, um outro grande impacto é da mão de obra. Vai ser toda uma alteração na estrutura de tomada de decisões e operações. Realmente as máquinas elas vão ter um papel fundamental na alteração de todo esse curso. E a estrutura, então, de pessoas, né, que vão trabalhar na indústria vão ser muito diferentes. E a produção de fato, quer dizer, aquilo que se produz, né? Então, de fato, nós vamos ter transparência, sustentabilidade. Será, de fato, realmente o fim do desperdício e dos erros na produção. Bom, como se preparar? Uma das coisas que o pessoal pergunta bastante para a gente bom, como chegar lá, tá? Fizemos um quadrinho aqui bem simples, mas tentando mostrar o seguinte, bom, a indústria 3.0, como nós conhecemos hoje, né, ela está focada em automação e redes de comunicação e otimização. É assim que nós trabalhamos hoje, né, na automação chamada de convencional. Uma coisa muito importante entender dentro desse contexto é que automação
né? Primeiro você automatiza, depois você otimiza, depois você faz uma convergência. Não adianta você querer dar saltos, né? A convergência é o estágio que vai levar a gente à indústria 4.0. Essa convergência é a interoperabilidade, a flexibilidade e a descentralização desses processos, levando a novas formas de negócio, sustentabilidade e produção efetiva. Bom, eu queria mostrar para vocês aqui uma coisa que está sendo muito discutida no Brasil, que é, bom, como que nós vamos chegar lá, né, sabendo que ainda nós temos muita indústria lá na segunda revolução, isto é, praticamente não temos automação, ainda só se pensa em produção, mas com alto custo, baixa eficiência. É uma chance que nós temos, né? Há estudos aí que o tão esperado fator produtivo, né, ou de produtividade que nós temos na indústria, relacionado a comparações de primeiro mundo, seria um salto para o Brasil. Então, a gente sair de fato da indústria 2.0 para 4.0. A gente sabe que isso não é simples e tem que envolver uma série de entidades, né, de participantes na sociedade industrial, civil, tecnológica, mas, enfim, é um caminho a se pensar. Relembrando também os desafios da indústria 4.0, né, os principais, a cibersegurança, a legislação, que ainda nós estamos caminhando para isso, a padronização de linguagem, falta de profissionais preparados. Esse é o tema da nossa apresentação. Poderá levar anos ou décadas para uso, isso a gente não sabe, né? E depende, né, como eu disse, né, dos elementos do governo, capital e educação, enfim, tudo que se envolve em relação a isso. Para embasar o nosso trabalho, queria apresentar aqui um resumo muito grande do que aconteceu no Fórum de Davos esse ano, no Fórum Econômico Mundial. É, os líderes mundiais estavam lá apresentando uma série de elementos, foi muito interessante. E essa questão de indústria 4.0, quer dizer, quarta revolução. Então, alguns elementos para vocês, né? Foram apresentados alguns elementos, perca de 5 milhões de empregos nos próximos 5 anos, perca de 7,1 milhões de empregos até 2020. Vejam o impacto, né, disso, né, que já está sendo todo estudado e medido. Né? Mudanças socioeconômicas e demográficas, aumento de desigualdade. Eu só estou apresentando fatos, tá? Eu não vou mais entrar no mérito, mas isso foi discutido. O terrorismo cibernético, a vulnerabilidade das plantas, governo sem projetos de longo prazo, isso é um problema gravíssimo, né? Tudo acontece de curto prazo e essa quarta revolução é uma questão de projeto de longo prazo. As pessoas e profissionais se preparam para aquilo que chamaram de sociedade 4.0, né? Essa sociedade toda conectada. Fim dos trabalhos intermediários. Isso foi muito discutido. Não vai haver o meio mais. Então, quer dizer, isso realmente vai gerar um grande impacto, né, nas profissões. E viram novas profissões, como, por exemplo, profissionais de drones, de robôs, de impressão 3D, etc. Alguns elementos para vocês. Bom, no Brasil a gente também tem alguns movimentos. O primeiro aconteceu de fato aí com uma planta de uma manufatura avançada que foi na Feira Internacional de Máquinas e Equipamentos, esse ano de 2006. Houve uma planta de manufatura, de produção robotizada, com toda a conceituação da indústria 4.0, sistemas Wi-Fi, um banco de dados, um sistema de tomada de decisões, enfim, foi muito interessante. E também nesse mesmo ano a CNI apresentou um relatório mostrando que foi feita uma pesquisa no Brasil que 48% das nossas indústrias aplicam algum tipo de tecnologia, né? Talvez no primeiro momento possa se imaginar, poxa, mas nós não temos nem isso. É que, na verdade, pelo relatório, pegou-se alguns elementos, mas isso não quer dizer que elas estejam todas conectadas. Mas, enfim, o que foi demonstrado foi uma primeira pesquisa, muito interessante, já é um grande avanço para a gente, né? E mostrando que algum tipo de tecnologia está sendo aplicado. Aqui embaixo tem dois links com vídeos mostrando a manufatura, enfim, é interessante vocês conhecerem. Falando em ensino, né, eu não poderia deixar de dizer sobre um item muito importante, que é o desemprego tecnológico. Na época da terceira revolução, isso aconteceu muito
durante todo esse período que nós vivemos aí da automação, inclusive como ela é hoje, ainda se discute muito o desemprego, né, que essa automação ela provoca. Só que da indústria 4.0 isso vai acontecer muito mais. Infelizmente, é assim que acontece. As tecnologias que vão ser chegando agora, elas vão mudar o formato dos empregos na indústria. Nós estamos falando de indústria, esse é o nosso foco. E um dos cenários que acontecem, que aqui é demonstrado, é que as máquinas estão aprendendo. Poxa, mas elas vão tomar decisões? Sim. As máquinas, o que acontece? Tudo que se refere a tarefas repetitivas, conhecidas, as máquinas vão tomar decisões. Elas vão substituir tomadas de decisões baseadas em cenários, com alto volume de dados, né, que é o Big Data que nós vamos ver. E tudo isso daí vai fazer com que então a gente fique no passado o quê? Toda a parte de dados, cenário, conhecido, tudo que a gente sabe, já é conhecido, ficam com as máquinas. Então nós teremos o presente, o que nós vamos fazer, né? O homem vai, o que sobrou, vamos dizer assim, né? Novas situações. Lidar com novas situações, o desconhecido, um mundo novo. Então, realmente, nós vamos trabalhar em atividades criativas, onde realmente o robô, como nós conhecemos hoje, ele não vai tomar essas decisões. Observe que aqui ó, é um gráfico, onde esse gráfico ele mostra uma curva e aqui é o limite. O que limite é esse? O limite é esse, está aqui. Ó. Quer dizer, ele não vai substituir totalmente o ser humano, mas aquilo que a gente conhece como tarefa de repetição, de fato, existe um estudo que é para dessa substituição. E já tem muita coisa acontecendo em relação a isso. Para isso, na indústria, então, o que a gente passa a ter? Né? Qual é o novo perfil desse profissional da indústria? Né? Então, ele passa a ser um profissional analítico, né? Ele tem que ter uma visão analítica de todo o processo, mesmo porque ele não vai se preocupar mais com ferramentas de matemática, de tomada de decisões conhecidas. O robô já vai fazer isso, a máquina já vai fazer. Ele conhece ferramentas de ciências de dados, né? A gente muda o formato realmente para utilizar essas tecnologias, e ele vai ser um criador de novos modelos de quê? Novos modelos de processo, novos modelos de negócio, novos modelos tecnológicos. Esse é o novo profissional, isso é o que se pensa, é o que se vê vamos dizer, com a implantação dessas tecnologias na indústria 4.0. Bom, de face a tudo isso, nós estamos falando de conhecimento, né? Quer dizer, como que nós vamos absorver tudo isso, como que a gente vai se preparar. Então aqui é uma proposta, como eu disse a vocês, é uma ideia, né, de como montaria um compêndio de conhecimentos para que a gente possa realmente trilhar esse caminho e poder realmente obter conhecimentos, inclusive principalmente com profissionais, né, para poder trabalhar nessa nova indústria. Né? Então a gente falar aí um pouquinho de como que seria essa ideia. Bom, o primeiro módulo de uma dessa disciplina, vamos chamar, que seria a introdução à indústria 4.0, né? Poderíamos aí falar de conceitos, de todas as tecnologias que estão envolvidas, de fato o que é a indústria 4.0, como se preparar para isso, né? Com mais detalhes, né? O que acontece no mundo com mais detalhes, né? Entender todo esse contexto, quais são esses desafios que é enfrentado, a gente pode falar de forma micro e de forma macro, mudanças do mercado de trabalho realmente, o que já está se movimentando e quais são os impactos, quer dizer, qual é o impacto, por exemplo, no planejamento? Qual é o impacto na logística? Qual é o impacto na qualidade? Qual é o impacto na área administrativa? Enfim, tudo isso vai ter um monte de mudança que realmente isso está sendo preparado. Depois, nós temos que conhecer a infraestrutura, para que, na verdade, todo esse contexto de conectividade é que vai permitir que toda essa indústria mude o formato, mas tem que haver as vias, isto é, as redes de comunicação. Quais são essas redes? Quais são os conceitos? Como é que vai ser formada essa infraestrutura? A internet industrial dentro desse universo das plantas industriais. As tecnologias de infraestrutura, quer dizer, quais são os dispositivos, equipamentos, hardware, software que compõem tudo isso? E como é a convergência, que isso é, porque agora a gente passa a trabalhar com todas as informações, as operações, a informação de TI, enfim, como que isso é feito? Então isso daí seria o estudo da infraestrutura.
Pois bem, depois que a gente unir todas essas redes, a gente não pode simplesmente colocar tudo isso, por exemplo, dentro de um switch e disponibilizar essa informação, jogar essa informação no Wi-Fi. Tem todo um contexto de segurança, mesmo porque a cibersegurança foi apontada como o principal desafio da implantação da indústria 4.0. A gente está evoluindo nisso, então ele é fundamental a gente entender isso como um módulo, né? Entender o que é cibersegurança, toda a parte conceitual, o que é uma infraestrutura crítica, como que acontecem os ataques, né, que acontecem muito mais do que a gente imagina, como que isso dentro da rede industrial, da parte de segurança, existe a norma ISO 99, que trata de todo esse assunto, como implantar os sistemas de defesa, como seriam as soluções de tudo isso, e como que seria a técnica forense, isto é como que eu vou rastrear essas informações para saber se houve alguma invasão, de onde ela surgiu, como que aconteceu, enfim. É um módulo extremamente importante e focado para esse tipo de atividade. Pois bem, depois de nós termos toda essa via, né, inclusive segura, a gente tem que pensar no que nós já vimos, né, que se fala muito, que é a internet, que é a internet das coisas. No caso, nós estamos falando de internet industrial das coisas, que é o nosso foco, né? Isto é, trazer o conceito da internet das coisas para dentro da indústria. Na prática, o que é isso? É digitalizar. Nós temos que digitalizar as informações, cujo objetivo é virtualizar. O resultado final disso tudo é a virtualização. Isto é, nós vamos criar modelos, entender todos os cenários, tomar decisões em cima de um contexto. Então a gente tem que entender aí sobre essa nova economia, uma ideia, né? Uma visão geral, toda a parte conceitual do IoT, essas tecnologias que são existentes, o IPv6, que é a nova forma de endereçamento, o OPCOA, que é uma tecnologia fantástica, que é capaz de horizontalizar e verticalizar toda a parte de automação, os sistemas de RFID para fazer toda a parte de rastreio na indústria, a digitalização, enfim, em si, como que acontece isso depois de uma planta toda digital e quais são esses impactos, né, na produção. Aí nós temos o Big Data. Depois que toda essa via está pronta e depois que eu aquisito todo esse dado, aí sim nós vamos levar isso lá para o nosso Big Data, que é esse grande banco de dados, é um banco de dados extremamente de alto volume, de velocidade, onde ele vai aquisitar todas essas informações. Então vamos entender aí os conceitos, essas tecnologias que são existentes. A ideia é explicar, num primeiro momento, o que é mineração de dados e o machine learning, que é aprendizado de máquina. O objetivo neste módulo não é ensinar de fato fazer uma mineração de dados ou fazer uma programação em machine learning, não é isso. Mesmo porque precisamos de um curso específico para isso. Tá? Mas nós temos que explicar para o aluno que essas duas linhas, né, quer dizer, o que é a mineração de dados e o que é o aprendizado de máquina, como que ela realmente vai interferir no composto da automação junto à produção. Isso é muito importante. E o resultado final, que é tomada de decisões. Então, como que vai mudar o contexto da tomada de decisões, como que isso vai acontecer, como isso vai ser realimentado. Na automação industrial, o que ela vai entregar então? Na operação e manutenção. Estes são os dois principais impactos quando eu digo lá na ponta da operação da planta. E as soluções de mercado. O que tem no mercado? Tem muita coisa no mercado, muita coisa interessante. Então a ideia é falar um pouco disso também, do que já existe. Ok, mas e a aplicação prática? Nós temos que fazer alguma prática, nós temos que entender um pouco isso. Então, a gente sugere aqui 4 linhas. A primeira é a análise. O aluno tem que ter uma capacidade de analisar. Quer dizer, você entrega um projeto existente e ele tem que propor mudanças e melhorias. Esse é um crítico daquele projeto. Depois é o projeto em si. Elaborar um projeto conceitual, não todo detalhado, mas conceito. Aplicar as tecnologias e entender o que é o resultado que ele espera. Naturalmente, estando aderente à indústria 4.0. Depois, entender o funcionamento. Isso sim, ver o hardware e o software sendo utilizados, equipamentos mesmo. Por exemplo, uma configuração de um sistema de roteador com sistema de segurança de firewall, como que eu faço uma integração, como que eu monto um layer de comunicação, como eu configuraria, por exemplo, um sistema de IoT para digitalizar um dado, como que eu colocaria um dado no cloud e junto com o Big Data, enfim, demonstrar isso.
E complementando a pesquisa, né? Quer dizer, isso é muito importante, porque como é muito dinâmico esse conhecimento, é fazer provocações, né? Para que o aluno ele pesquise, que vá atrás de novas tecnologias, novos impactos, coisas novas que estão sempre acontecendo. Colocamos para vocês aqui uma ideia de um roteiro, você explicar que vai numa página. Essa página, a ideia nossa é contribuir, mais uma vez, compartilhar com vocês alguns materiais, alguns links de vídeo, um roteiro de como que a gente poderia fazer essa sugestão de análise, de projeto. Não é nada definitivo, mas é uma ideia, é uma sugestão. E está lá esse espaço para vocês escreverem também, compartilhar ideias, sugestões. Isso vai ser muito bem-vindo aí para a nossa troca de ideias. E finalizando, caso essa disciplina caiba um TCC ou alguma coisa do tipo, uma finalização de trabalho, essa é apenas uma sugestão. O pessoal me pede, fala, poxa, mas qual que seriam algumas ideias? Algumas 3 ideias para vocês aqui. Ó. Uma ideia seria escrever um projeto para demonstrar impactos. Isto é, existe uma planta 3.0 e o que seria uma planta indústria 4.0? Quais são os impactos que isso daí vão ocasionar, né, nesse projeto? Então, essa seria uma linha. Outra linha, escrever um projeto do zero, da implantação de um sistema novo e demonstrar principalmente o que se espera desse projeto. Né? Quer dizer, qual que é a aderência da entrega. E depois, um tema muito interessante é falar sobre a parte de alterações culturais de pessoas e processos dentro do contexto. Isto é, o que mudou no planejamento, na implantação, quais são as dificuldades, né, desse projeto implantado na indústria 4.0. Então ficam 3 linhas aí de sugestão que podem ser aplicadas aí, muito bacanas no estudo dessa linha. Então fica aí para vocês esse trabalho, é uma sugestão. Tudo é muito novo ainda. A gente que está aí tendo oportunidades de trabalhar com esse tema, a gente vê que muita coisa está acontecendo. Existe ainda muita dúvida, né, para todos nós, né? Nós estamos aprendendo, nós estamos caminhando. Talvez daqui a um tempo a gente tenha a oportunidade de fazer uma nova apresentação para vocês com um pouco mais de, até mesmo de consistência, de realidade. Então eu espero aí, depois de algum tempo, aplicando alguns conhecimentos desse, reformular essas apresentações e compartilhar com vocês, como se diz, aquilo que deu certo e dizer também aquilo que já também não deu certo. Enfim, é um trabalho aí que nós vamos fazer seguramente em conjunto. Agradeço a vocês a atenção e espero que vocês façam um bom proveito. Tem meus dados e vai ser um prazer aí compartilhar qualquer informação e qualquer dúvida que aparecer. Muito obrigado.